Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 12 de julho. Estamos com um alimento diário dessa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 6. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Ó Senhor Jesus, o Senhor sempre para cumprir a sua vontade, né? Sempre vai chegar para nós e dar o sim e o amém. Mas a gente também precisa, né, estar disposto a dizer sim e amém para a vontade de Deus. Pagar um preço, né, por aquilo que Deus deseja realizar em nós, também por meio de nós. Mas para isso é essencial o exercício do Espírito. Por exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, Ele vai isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ó Senhor Jesus. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Usar o Espírito para ter comunhão face a face com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Veremos mais alguns pontos em 2 Coríntios. Essa carta foi escrita quando Paulo se encontrou com Tito na Macedônia, o qual relatou a situação favorável da igreja em Corinto, deixando Paulo muito alegre. Hoje, iremos considerar a passagem de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, começando pelo versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. A chegada de Tito com a notícia da reação dos coríntios era importante, pois Paulo não queria se encontrar com eles em tristeza. Primeiramente, ele queria saber como os coríntios tinham reagido ao conteúdo da primeira carta. Por essa razão, ele não foi visitá-los. Ó Senhor Jesus. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi,
com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo era um verdadeiro ministro da nova aliança. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Continuando, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aqui vemos o amor de Paulo, a preocupação por aquele irmão que pecara. O pecador se arrependeu e os coríntios o perdoaram. A partir daí, Paulo pôde afirmar: eu também perdoo. Que maravilha! Paulo era um ministro cheio de amor. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Prosseguindo, lemos: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. A expressão presença de Cristo pode ser traduzida como face de Cristo. A face aqui diz respeito principalmente à região dos olhos. Essa região expressa o que a pessoa está sentindo, como alegria, tristeza, dúvidas, e expressa certeza. É também o índex dos pensamentos e sentimentos íntimos. O que você sente é expresso em seus olhos. E o que Paulo quis dizer com isso? Que ele fez tudo aquilo olhando para os olhos de Cristo. Ele fazia algo e olhava para Cristo, para saber se ele se agradava, se ele aprovava ou não. Que ministro era Paulo! Ó Senhor Jesus! Essa deve ser nossa conduta. Você faz as coisas por si mesmo, sem se importar com a opinião do Senhor? Paulo tinha esse cuidado. Ele se voltava para o Senhor, olhava para ele e sabia se era aprovado. Ó Senhor Jesus! Que maravilha! Na presença de Cristo, podemos perceber seu semblante, se ele se agrada de nós ou não. Isso mostra a nossa intimidade com o Senhor. Como ministro da nova aliança, sigamos o exemplo de Paulo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como que a gente pode saber se nossas atitudes agradam o Senhor? Ó Senhor Jesus, vivendo na presença do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, nos voltando para Ele. Ó Senhor Jesus, nos preocupando com a opinião de Deus. Ó Senhor Jesus, o que Deus quer, qual a sua vontade, Senhor Jesus, indo diante dele, orando, sem cessar. E na presença do Senhor, invocando o nome do Senhor, você tem a unção. A unção vai te mostrar. Ó Senhor Jesus, quando você está fazendo algo que desagrada o Senhor. Ó Senhor Jesus, tem coisa que nem tudo é pecado, mas tem coisa que não agrada o Senhor, não vai produzir vida, Senhor Jesus. E uma hora ou outra vai acabar te conduzindo para outros lugares, ir para o pecado, para a morte. Ó Senhor Jesus, por isso Ele precisa que a gente gere uma intimidade com Ele, a gente conhecer o Senhor. Quando você conhece bem uma pessoa, você não precisa nem que ela abra a boca para saber a opinião, basta você olhar nos olhos dela, Senhor Jesus, você vai saber exatamente o que ela pensa. Ó Senhor Jesus. Agora você tem muita intimidade com um amigo, é assim, Alguém fala uma coisa, você olha para a cara do amigo, olha no olho dele, já sabe um já sabe o que o outro está pensando, por causa da convivência, por causa da intimidade. Então a gente precisa realmente conviver com o Senhor, viver na sua presença, e aprender a perceber aquilo que agrada ao Senhor ou não. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É importantíssimo a gente aprender a viver na presença do Senhor, sabe o que agrada, o que desagrada. Ó Senhor Jesus, para você ter uma vida diante do Senhor sempre na sua presença. O inimigo sempre vai tentar levar você a pecar, e ficar te acusando para que você se afaste. Quantas pessoas eu penso, eu fico vendo, eu vou olhando, vou acompanhando, às vezes na mídia social e às vezes também pessoalmente, que pequei, estou longe de Deus, estou triste, isso e aquilo. Ó Senhor, eu fico esperando acontecer alguma coisa. Quando acontecer alguma coisa que me alegre, eu vou alegre, eu vou lá na presença de Deus, mas às vezes não resolve o problema do pecado, vai só passando por cima. Ó Senhor, então a gente precisa realmente resolver, ver aquilo que agrada o Senhor, Senhor Jesus. Como eu já falei isso várias vezes, tem irmão chega para mim e fala: irmão, posso fazer isso é pecado? Ó Senhor Jesus,
Eu sempre falo, a questão não é pecado. A questão é, será que isso vai gerar alguma coisa boa? Vai gerar vida? Ó Senhor Jesus. Não quer dizer que a gente não possa descansar, a gente não possa passear, se entreter, mas a questão é onde é que está o seu coração. Ó Senhor Jesus. Né? A questão é, olha, o meu coração está onde? Olha, eu vou fazer isso aqui como uma desculpa, vou ficar sempre fazendo, ou realmente meu coração está no Senhor? Ó Senhor Jesus. Senão o inimigo ele vai roubando o nosso coração. Nosso coração passa a estar nas riquezas, passa a estar nos passeios, né, nas conversas, nas amizades, nos relacionamentos, e a gente se esquece do Senhor. Ó Senhor Jesus. E Tiago fala que você não origina direto no pecado, tudo começa com a cobiça. Você cobiça algo, você deseja algo. Né? A cobiça, ela que vai e dá vazão ao pecado. A cobiça se torna um pecado. Aí o pecado, acontece, você viu que é pecado, você pode se afastar. Mas se você consumar o pecado, ou seja, você continuar, o pecado gera morte. Ó Senhor Jesus. Né? Aí quando você tocou na morte, agora você tem que fazer todo um caminho de volta. Agora não adianta só se arrepender, porque agora você tocou na morte. Ó Senhor Jesus. Para a gente ilustrar isso, a gente vê lá no Velho Testamento, uma das leis, né? Que se você tocasse no cadáver, né? Ó, toquei numa pessoa morta ali, né? Senhor Jesus. Né? Tinha que ficar 7 dias fora do arraial. Tinha que ficar 7 dias longe do povo de Deus para não contaminar as pessoas, porque era algo impuro. Ó Senhor Jesus. Mas a gente vê casos, né, de situações em que algumas pessoas foram consultar o Senhor. Olha, aconteceu uma situação, eu tive que tocar no cadáver ali e tal, mas eu quero entrar, eu quero ter comunhão com o Senhor. Aí Moisés pegava, ia, levava diante do Senhor, e o Senhor mostrava. Por causa do quê? Por causa do coração da pessoa. Ó Senhor Jesus. Então, acontece, às vezes a gente toca em certas situações, a gente fica sujo. Mas, acontece, onde é que está o seu coração? Às vezes você não percebe. Se o seu coração não está no Senhor, se o inimigo conseguir desviar o seu coração, você vai tocar na morte, vai ficar sujo, não vai perceber. Aquilo vai te dando um distanciamento. Você vai perdendo intimidade com Deus. Aí quando você percebe que é voltar, você está tão longe, tem tanta coisa a ser tratada, ó Senhor Jesus, que aí vem a vergonha, vem a preguiça, ó Senhor Jesus, vem outras coisas, vem a mentira do inimigo. Aí é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Né? Dá crédito no inimigo do que realmente cumprir aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Por isso Paulo falou, olha, aconteceu algo, uma situação negativa, ele tratou da situação porque alguns estavam com o coração sujo, aconteceu uma situação, não tomaram uma atitude correta. Ó Senhor Jesus, ele teve que tratar aquela situação, mas aquilo não foi uma situação para a morte. Para que as pessoas percebam, olha, tem um versículo na Bíblia que fala, né? Não entristeçais o coração de Deus, não apagueis o espírito. Então tem essas coisas assim, né? A Bíblia fala, né? Porque, irmão, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A questão não é se você tem Deus, né? Se você conhece a Deus, se você ama a Deus. A questão é, você tem um relacionamento vivo com Deus? Ó Senhor Jesus, né? Eu sou casado, né? Senhor Jesus, aí de repente brigo com a minha esposa, acontece uma situação, aí eu fico no meu canto, ela fica no dela. A gente não se fala, toca só nas coisas triviais, né? Aí na hora de dormir, dorme um virado para um lado, outro virado para o outro. A gente está junto, está na mesma casa, continuamos casados, mas o nosso relacionamento não é um relacionamento vivo, não é um relacionamento apropriado de marido e mulher, né? Há uma convivência, mas não há intimidade, não há carinho, né? Não há afeto, né? Não há prazer. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós isso. O Espírito, Deus nos deu o Espírito para a gente ter comunhão face a face com o Senhor. Por isso eu estou sempre falando aqui, né? O intuito do alimento diário, né? Dos apóstolos, da editora Árvore da Vida, toda essa palavra, tudo isso que a gente tem ouvido, não é gerar seguidores. O intuito aqui do canal não é gerar seguidores para mim, seguidor para fulano, beltrano, é gerar seguidores de Cristo. Se você começar a reunir junto comigo, né, e eu levar você na presença do Senhor, e você desfrutar o Senhor, nós vamos sempre andar juntos. Você pode estar numa outra cidade, ou a gente pode estar reunindo junto na mesma cidade, né? Pode haver atritos, haver situações, mas a gente está andando junto em direção ao Senhor, a gente está olhando para o Senhor. Agora, se você for meu seguidor,
né? For aquele que concorda comigo, que vem atrás de mim, um dia eu vou te decepcionar. Aí o que você vai fazer? Vai embora. Ó Senhor Jesus, a questão é gerar seguidores do Cordeiro. E os vencedores são os seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. Se você exercita o Espírito, você não vai ficar olhando, o irmão quer que eu faça tal coisa, o irmão quer que eu vá em tal lugar, o irmão quer que eu pratique isso. Então você vai ver, não, é um preço a se pagar para seguir o Senhor. Irmãos, hoje a gente está fazendo posso orar por você. Porque os irmãos estão falando posso orar por você. Não, se você vê, não, o Senhor me ajuda, me encoraja, eu preciso participar, eu preciso experimentar o Senhor. Aí você vai lá e obedece, aí você toca em quem? Senhor, você toca em Cristo. Aí você percebe, poxa, é bom obedecer a palavra profética. E da mesma forma aconteceu uma situação, as pessoas estavam se afastando do Senhor e Paulo viu, tem que tomar uma atitude. As pessoas precisam perceber o amor de Deus, elas estão entristecendo o Senhor, fizeram algo sem consultar o Senhor. Né? Um filho achou normal tomar a esposa do próprio pai. Talvez na cultura dele, na casa dele fosse algo normal. Mas agora ele é um cristão. Agora ele tem outro padrão de vida. Ele não pode mais viver dessa forma. E alguns olharam e falaram, a cultura dele já é normal. Esse povo aí sempre faz isso. Senhor Jesus, não é por aí. Aí você teve que mostrar para ele, olha, se continuar por esse caminho, você vai misturar as coisas de Deus, você vai virar um religioso e não vai sair do lugar. Mas eu amo vocês. Né? Eu amo todos vocês e eu quero que vocês avancem. Era isso que Paulo estava dizendo. Você falou, olha, eu não queria encontrar com vocês em tristeza, porque eu não queria gerar tristeza, porque eu queria que vocês percebessem o amor de Deus. Vocês percebessem que esse não é mais um viver de um cristão. Se você viver em pecado, né, aquele que ama o mundo, ama o pecado, não ama Deus, Deus não está nele. Então, o caminho do vencedor é perceber isso. Eu preciso de coisas no meu viver, eu preciso de Deus no meu viver, eu preciso de atitudes no meu viver que vão me conduzir para próximo de Deus, a ter intimidade com Deus, vão me conduzir para o plano de Deus. A gente tem que perceber isso. A Bíblia já está toda escrita. Senhor Jesus, as nossas atitudes, né, vão sendo realizadas, né, no tempo, né, no dia e tal, mas a Bíblia já mostrou como é que tudo vai acabar. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Em mim habita a justiça? Eu sou compatível com essa nova vida que Deus está preparando? Eu sou compatível com o reino? Claro que não. Tem um pecado dentro de mim ainda, tem muita coisa para ser trabalhada, então eu não posso perder tempo. É isso que Paulo estava mostrando. Senhor Jesus. Né? A gente às vezes fica olhando assim, a palavra como conhecimento. Não, faltam muitos anos para Cristo voltar ainda. Senhor Jesus. E se você sofrer um acidente? E se acontecer alguma coisa? Né? Você sabe se você vai estar vivo semana que vem? Senhor Jesus, amanhã? Né? Então, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre nada. A gente tem que aproveitar o dia que se chama hoje. Por isso o Senhor falou, não deixe gerar em você um coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo. A questão toda é a desobediência e a incredulidade. Isso nos afasta do Deus vivo. Talvez não te afaste de Deus, mas vai te afastar do Deus vivo. Uma intimidade, como eu dei o exemplo, né? Mora na mesma casa, tem as coisas em comum, fala o trivial, mas não tem prazer, não tem intimidade. Isso que infelizmente acontece com a maioria dos cristãos. Não sentem prazer na presença de Deus, né? Não sentem vontade de estar com o Senhor. Vai ali e pensa, olha, final de semana tem reunião da igreja, mas também tem outra coisa para fazer. Eu acho que não faz falta, né, se eu faltar uma reunião para fazer outra coisa. Aí vem o próximo final de semana, mesma coisa. E no outro, daqui a pouco eu vejo, rapaz, estou 3 meses já sem aparecer. Senhor Jesus. E aí acontece, um dia a mais, um dia a menos, não faz falta, porque não sente prazer. Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender a sentir prazer na presença de Deus, na vontade de Deus, nas coisas de Deus. É isso que Paulo estava alertando eles aqui. Olha, vocês precisam voltar agora, encarar o problema, perdoa, conforta, Senhor Jesus, e vamos avançar, né? Senhor Jesus, porque olha, tudo que eu fiz foi, né, na presença de Cristo. O irmão colocou aqui, né, de maneira riquíssima, a presença de Cristo é na face de Cristo. Ou seja, principalmente a região dos olhos, né, Senhor, que é a região que expressa o que a pessoa está sentindo. Alegria, tristeza, dúvida, certeza. E também é o índice dos pensamentos e sentimentos íntimos. Ou seja, o que você sente é expresso nos olhos. Você pode ter uma atitude, uma palavra, um tom na sua voz
que fala uma coisa e os seus olhos podem estar dizendo outra. É isso que Paulo falou. Eu fiz tudo isso, mas diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, sempre buscando o Senhor. Senhor, qual é a reação que devo tomar aqui? Ó Senhor Jesus, já dei esse exemplo aqui várias vezes, né? O Senhor já chegou para mim numa tal situação. Não faz mais isso. Eu fui lá, obedeci. Depois um dia o Senhor chegou e falou, faz isso. Eu falei, não Senhor, você já mandou não fazer. Mas agora sou eu que estou mandando você fazer de novo. Ó Senhor Jesus. Antes meu coração estava voltado para aquilo. Agora não, agora o meu coração está voltado para o Senhor. Agora você pode fazer que isso aqui não vai te complicar. Não vai te tirar a presença de Deus. E eu quero que você faça tal coisa para ganhar aquela pessoa. Ó Senhor, para você se aproximar, para você ter intimidade, para aquela pessoa te conhecer, né? E aí ela vai passar a conhecer Cristo. Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Com intimidade, né? Tudo vai se resolvendo. Ó Senhor Jesus. Eu lembro uma certa vez um irmão, né, foi levado, né, para um outro irmão, para outro lugar, porque ele queria arrastar esse irmão para um determinado lugar. E esse irmão me conhecia, só que esse irmão não sabia. Ó Senhor Jesus. E ele começou a querer convencer ele com a palavra, só que ele já me conhecia, já conhecia os livros e conhecia a palavra. Aí chegou para esse irmão e falou, irmão, a sua palavra está meio estranha, porque eu conheço a palavra assim, assim, assim. E começou a compartilhar as coisas que ele já tinha ganho. Aí ele, para tentar ganhar o irmão, começou a falar mal de mim. Né, Senhor Jesus. Não, porque o Márcio está mentindo para você. Ele está falando isso, aquilo, com interesse disso, interesse daquilo, não sei o que, não sei o que. Aí isso acontece. É um irmão que eu tenho intimidade com ele. Né? A gente passou por situações juntos, a gente orou junto, ajudei muito esse irmão com vários conselhos, com várias coisas que ele passou na vida dele. Aí ele chegou e falou, aí quando o irmão começou a falar, ele falou assim, pode parar, porque eu conheço o Márcio e eu sei que ele não é assim. Você está falando mentira. Ó Senhor Jesus, na hora não tinha mais o que falar. Né? Por que acontece? Por que o irmão pode falar isso? Por causa de intimidade, ele me conhecia. Por ele me conhecer, saber quem eu era, a maneira como eu agia, ele chegou e falou assim, não, você que está falando mentira, porque eu sei que o Márcio não é assim. Ó Senhor Jesus. Então por isso que hoje da mesma forma a gente precisa se aprofundar na palavra. Hoje quando as pessoas começam a mostrar muitas coisas de Deus, não, porque Deus vai te dar isso, vai fazer aquilo. Se você conhece a palavra, tem intimidade com Deus, você vai falar assim, não, isso aí não está levando para o Senhor, isso aí tem algo estranho. Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Né? Senhor Jesus. Paulo está mostrando que a gente precisa se aproximar de Deus, conhecer a palavra, não de maneira superficial, conhecer a palavra de maneira profunda. E como eu já tenho sempre falado, né? Conhecer a palavra não é conhecer uma interpretação da palavra, é conhecer a palavra. Porque quando alguém vier te falar algo a respeito daquela palavra, você conhece a palavra, você conhece, como eu falei aqui, né? O índex, você conhece o cerne, você conhece o centro daquela palavra. E aí quando vem algo diferente, né, para você ganhar, você vai perceber, olha, isso aqui pode ser útil a mim ou não, ó, isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui é algo que Deus está mostrando, não é uma mera interpretação. Ó, Senhor Jesus, não é algo simplesmente para alegrar, para convencer, para fazer isso, para aquilo, não, mas é para realmente te levar a se aproximar de Deus, a conhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso ele está mostrando para nós, a gente precisa ir diante do Senhor, olhar para o Senhor para saber se o Senhor está se agradando, se o Senhor está aprovando a sua atitude, ó Senhor Jesus, o seu viver, aquilo que você está pensando. A gente precisa aprender a submeter o nosso coração ao Senhor. A gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor, né? Como já falou de semana. Não se cobra com folha de figueira, não. Se tiver nu, se apresenta nu diante de Deus. Olha, Senhor, estou errando nisso aqui e tal. Não procure dar desculpa para Deus. Seja sincero. Ó, Senhor Jesus, Deus conhece todas as coisas. E como Ele mostrou, a gente precisa ter essa conduta de diante dEle. Irmão, isso aqui não é algo que você vai aprender de uma hora para outra. Você precisa exercitar o Espírito, aí você vai começar a perceber o que é unção, o que é o Senhor falando, o que é o Senhor te aprovando, né? Você vai sentir o que é a reprovação interior, você fala algo, você sente algo, às vezes você nem abriu a boca, mas o Senhor já falou, como eu já falei aqui, né? A pessoa veio, falou, depois, não, agora você também pode falar o que você quiser. E eu cheio de coisa para falar. Aí veio aquela reprovação interior, eu fui diante do Senhor. Senhor, é para falar? Aí o Senhor falou assim, não fala, essa pessoa não está preparada para ouvir. Embora fosse verdade o que fosse falar, não ia ofender, né? Mas a pessoa não estava preparada para ouvir, então ela ia se ofender. Apesar da minha intenção não ser essa, né, Senhor, mas acontece, na hora que falou, pode falar, tudo aquilo que eu queria falar surgiu, mas eu senti a reprovação interior. O Espírito, né, o próprio Senhor falando,
olha, não é bom isso. Aí que eu fui diante do Senhor, olhei para o Senhor. Aí o Senhor mostrou, olha, não fala porque não vai gerar boa coisa. É isso que eu estou falando, é pecado, pecado. A questão é essa, a questão é, vai gerar vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então isso que tem que ver. Ele falou, a gente vai fazer as coisas por nós mesmos, sem se importar com a opinião do Senhor, você vai se dar mal. Você vai se afastar do Senhor e vai cair na esfera de ação do inimigo. Ó Senhor Jesus. Mas Paulo ele tinha esse cuidado, ele mostrou para nós, se voltava ao Senhor, olhava para o Senhor, né, queria saber se ele seria aprovado ou não. E a gente também precisa fazer a mesma coisa, viver na presença do Senhor, saber identificar. Ó Senhor Jesus, só vem com o exercício do Espírito. As coisas vão acontecendo, você vai errar aqui, vai ser reprovado ali, mas você vai entender, isso aqui é reprovação do Senhor, isso é aprovação do Senhor. E aí, conforme você exercitar mais o Espírito, mais íntimo dele você vai ser. Né? Que a gente realmente possa cada vez mais nos aproximar dele, ser íntimo de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.